E sobre a ansiedade à luz da Bíblia. Todos os sentimentos do ser humano, todas as emoções são fundamentais, são de extremas importância. Nós, às vezes, não queremos ter sentimentos negativos, como medo, como pânico, mas isso faz parte da nossa vida. São exatamente essa grade de emoções humanas. Vamos falar hoje sobre emoção, porque emoção é a reação e sentimento é a construção dessas emoções edificadas em nossa vida. Por exemplo, o medo, ele pode ser uma reação momentânea, a ansiedade ela pode ser momentânea, mas a partir do momento que passa 2 dias, 3, 4, 5, aí complica um pouco. E sobre as emoções, as 27 básicas, não tem condição de falar em todas, mas o medo, o tédio, o romance é aquele momento que diz, eu me apaixonei porque aquele rapaz é lindo, porque aquela moça é linda. Chama-se romantismo, né? Isso faz parte da nossa vida. A ansiedade dentro dessa grada aí de emoções. Mas vamos destacar 7 emoções que, lógico, iremos falar dentro delas, que são as emoções primárias do ser humano. Sem elas, o ser humano desemborona. Exatamente a tristeza, o medo, a raiva, o temor, o nojo, a surpresa, a felicidade, está aí os 7. E por que não dizer a ansiedade? Porém, volta a tocar na mesma tecla. A ansiedade é nociva quando passa a sufocar. E tem a ver com o equilíbrio, porque se a gente não tiver o medo, a gente vai fazer loucura. Se a gente não tiver o amor, por exemplo, agora é um sentimento, nós vamos se tornar pessoas amargas. Se a gente não tiver a ira, temos a ira, a raiva, faz parte da vida. A Bíblia diz até, a vossa ira não passe do entardecer. Então, quando nós nos sentimos ultrajados, afligidos, nós ficamos com raiva. Então, quem colocou foi Deus, mas tem que haver esse equilíbrio. Porém, vou voltar a nossa temática, que é a ansiedade à luz da Bíblia, que temos visto, temos observado, o bambambam das redes sociais. Só se fala sobre, eu tive uma crise de ansiedade, ontem à noite eu tive ruim. É o bambambam das clínicas hospitalares. Se você chegar hoje em qualquer hospital, isso faz parte de quem trabalha em saúde, especialmente no setor de psicologia, de psiquiatria. Percebe que no domingo, depois das 5 horas da tarde, vai chegar aquelas pessoas com ansiedade por causa da bebida, às vezes porque está com ciúme do esposo, da esposa, às vezes porque o filho está fora de casa, bebe ou tem envolvimento com drogas. Então existe uma série de consequências, de ações que tem feito a ansiedade o mal do século XXI. Mas quero dizer a vocês que debaixo do sol nada é novo, já dizia o livro de Eclesiastes. Tudo que temos visto vem desde o princípio da criação, porém, em determinado momento da nossa vida, da nossa existência, passa a coçar, a apertar. Vamos ver isso à luz da Bíblia, no livro de a Epístola Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então nós observamos que existe nesse versículo 2 situações. A primeira, dizendo que nós não devemos nos apresentar, não devemos viver ansiosos. Mas antes, sobre súplicas, petições, pedidos, a Deus para que resolva a nossa situação, porque Ele é quem tem resposta. Muitas vezes a medicina, a justiça, o melhor amigo, o dinheiro, a nossa influência, o nosso reconhecimento secular não resolve determinadas demandas da nossa existência, porque surge na nossa vida episódios
maiores do que o nosso entendimento, maior do que a nossa capacidade humana, cognitiva de reagir, de interpretar, de encontrar uma saída momentânea. Faz parte da vida, tem coisas que nós não temos direção. E quando isso acontece, chega a ansiedade, e quando a ansiedade acontece, agora a palavra de Deus diz o seguinte: apresentei os seus pedidos a Deus. Ora, se num momento como esse eu apresentasse um grande hospital de clínica, eu apresentasse profissionais em todas essas áreas que falei, certamente não seria garantido, certamente não seria uma resposta com certeza. Mas quando a palavra de Deus, quando diz apresenteis as vossas petições a Deus, então nós temos agora uma esperança, uma convicção, porque Deus é Deus, está acima de tudo e de todos. Deus é soberano, e se for da vontade dele, tudo acontece. E no versículo 6 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Temos agora uma terceira situação. Ora, quem tem paz, quem tem equilíbrio, quem tem convicção, não tem espaço, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para depressão, não tem lugar nenhum para ansiedade, que é exatamente a emoção primária que vai desembocar em todas essas que falei: depressão, o pânico, as demais coisas negativas. Que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então tudo acontece na nossa mente, tudo acontece na nossa cabeça. Nós temos o costume feio, ou o mau costume, como falam os nordestinos, né, de sofrer por antecipação. Muitas vezes a coisa não vai ser nem daquele jeito e a gente só pensa no pior. A gente fura a unha, acha que vai ter um câncer, a gente está ali com uma dor no coração, muitas vezes até uma respiração comum, um resfriado ou qualquer coisa, acha logo que está infartando. É da inclinação humana. Por quê? Por causa do pecado, porque nós somos errados por natureza. Então a gente tudo leva ao extremo, mas a Bíblia diz: guardará o coração, a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Então vamos confiar em Jesus, vamos ter essa convicção que Ele tem resposta, Ele tem alternativa, Ele pode dizer que nos dará resposta. Porque eu digo uma coisa: eu vou sempre ser taxativo, eu vou ser sempre contundente com essa temática. Se por acaso eu chegasse aqui e oferecesse ou apresentasse o nome de qualquer santo, qualquer ser humano. Quando eu falo santo, não vamos ser extremistas, não vamos ser pejorativos, né? Levar as partes mais inadequadas, dizer que eu estou falando das imagens de escultura de determinada religião. De forma alguma. Os santos que nós falamos são todos, e seguir a santificação com todos, e a paz, senão ninguém verá a Deus. Santo aqui, separado a serviço de Deus. A santificação é em vida. Não existe santificação em morte, porque Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se a juízo. Então essa história de santificar, de canonizar, de botar a mão depois de que morreu é mentira, é balela. Segue a juízo. Então, quando se tem um padrão de santificação, de separação, é bom. E se eu apresentasse qualquer nome, qualquer santo vivo, não daria a convicção, mas diria assim: vocês em Cristo Jesus. Mas em pleno século XXI, o século do conhecimento, o século do entendimento, da comunicação, da interpretação, da cognição, da inteligência emocional, é muito divulgado, é muito falado, mas ninguém fala em inteligência cognitiva, tem que estudar. Ninguém fala de inteligência espiritual, tem que se santificar. Mas em pleno século XXI, as pessoas estão vivendo esse dilema, uma verdadeira crise de identidade. O que é crise de identidade? Em resumo, é aquela palavra, aquela frase simples: quem sou eu? Os seres humanos não sabem quem são, porque se soubesse, estaria num patamar, estaria num quadro melhor, estaríamos evoluídos. E o maior exemplo para isso eu vou dar, bem sorrateiro, bem
Simples, é o boi, ali o gado. Se o boi soubesse a força que tem, ninguém amarrava ele pelo chifre, nem pelo pescoço. Ele saía rompendo tudo. Da mesma sorte é o ser humano, ele não sabe o que é, ele não sabe o que tem, está sempre conduzido pela cabeça dos outros. Depende sempre de outro homem, de outro mortal, de outro ser cheio de pecados, cheio de inclinações, que diga: perdoados estão os teus pecados, quando na realidade Cristo é que faz tudo em nossa vida. Cristo pode dizer isso. Então estamos sempre, as pessoas sem Cristo estão sempre indo na cabeça dos outros. E quando não se pensa, quando não se interage, quando não se tem opinião, vem o quê? Vem a ansiedade. Por quê? Porque está suprimindo essa emoção, está suprimindo os sentimentos, o direito de liberdade, o cumprimento do que diz em Gênesis 2,17, quando Deus expressou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, se o homem descobrir que é a imagem e semelhança de Deus, a coisa vai mudar. Não haverá mais lugar para as incertezas. Não haverá mais lugar para as tristezas da vida. Para ninguém dizer: você pode e você não pode. Hoje mesmo está havendo um grande Enem na nossa nação. Uma separação, uma preparação para os jovens para entrar na universidade. E quantos jovens que se capacitaram, quantos jovens que são bons naquilo, nos estudos, vão perder ponto porque estavam cansados, porque travaram, porque tiveram ansiedade. Então, ser humano, eu quero dizer que ser humano não tem a adequação, não tem a capacidade de julgar, de sentenciar outro ser humano. Mas o nosso Deus diz que nós somos capazes. O nosso Deus diz que nós temos condição. Então temos que crer naquele que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Se eu tenho liberdade em Cristo, se eu tenho alegria, Jesus é a alegria das nações, não há mais motivo. Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada com a tua fé. Tem uma coisa errada com quem você abraçou, a quem você está servindo ou a quem você está obedecendo. A tristeza vai chegar, a depressão vai chegar, mas como uma emoção passageira, como uma reação, nunca como uma construção. E se os sentimentos pudessem ser uma construção, era para a gente sentir alegria e felicidade. Mas a própria Bíblia diz nos livros de Provérbios que por causa do nosso pecado, até no nosso riso há dor, até no nosso riso há tristeza. Então tem esse equilíbrio. Então, a partir do momento que deixamos de crer na palavra de Deus, começamos a seguir a mandamentos de homens, começamos a acreditar que fulano de tal porque é pastor, ciclano porque é líder religioso, beltrano porque estudou filosofia, teologia, psicologia, filosofia. As filhas da vida, é filha da vida. É melhor do que nós de forma alguma. Diante de Deus temos o mesmo peso, diante de Deus temos a mesma medida. Então vamos acabar com esse negócio de estar crendo em doutrina de homens, em mandamentos de homens. Sim, devemos crer o que está na Bíblia. Se o homem ensinar o que está na Bíblia, tudo bem, mas se não estiver na palavra de Deus, se não tiver crivo evangélico, se não tiver base teológica, é balela, é mentira, é ensinamento de homem. Vamos ver se isso é verdade. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo de número 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que a homens. Então vamos obedecer a Deus, vamos deixar dessa ilusão, dessa utopia espiritual, porque toda essa miscelânea de pecado, de incerteza, só vai gerar ansiedade. Estou respondendo ao meu internauta, à minha internauta, ansiedade à luz da Bíblia. Todos teremos, mas não pode ficar. A tristeza vai bater na porta, mas não pode ficar, porque Jesus é a alegria das nações. O problema é que estamos deixando de obedecer a Deus, estamos deixando de obedecer a palavra para seguir homens.
E entre vários motivos para essa crise de ansiedade espiritual, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, destaco agora nesse momento, nós estamos sofrendo esse rechaço de Satanás, essa investida de Satanás. Primeiro fator é a ausência de Deus na vida, porque onde Deus habita, onde Deus mora, não tem lugar para a dor, não tem lugar para a enfermidade, bate mas sai. Tenta se alojar, mas não tem condição. A ausência de Deus gera ansiedade. E as pessoas que não têm personalidade, não têm caráter, não têm moral, anda segundo a cabeça das outras. É o que diz, é Maria vai com as outras, o que o outro diz é lei, o que o outro diz não, isso é bom. Uma pessoa que não impõe-se na sua vida, não é ser arrogante não. É dizer, eu gosto disso e pronto, quem quiser que morra, quem quiser que vá embora. Não é ser arrogante não. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de verde, eu gosto de preto. E quem estiver achando ruim, vai se converter. Então pessoas que não se impõem e deixam os outros pensar por ela, não tem caráter, não tem opinião, não tem força, é infeliz e não tem Jesus Cristo, porque tem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas no meio dessa conjectura, dessa conjuntura de coisas ruins, ainda tem os grandes manipuladores da massa. Quem são? Quem são os manipuladores? Os falsos religiosos, os falsos pastores, os chefes de trabalho muitas vezes, os políticos. Essa é uma raça desgraçada, miserável, que se você pensar por você mesmo, se você disser que gosta de determinada coisa e o seu relógio não estiver acertado com ele, você vai ser execrado, você vai ser punido, você vai ser perseguido, vai dizer mesmo assim, não fala com fulano não, que ele é do outro lado, vamos desprezar. Mas isso nunca funcionou. Eu lembro-me que os mais antigos, em 1930, 1940, quando as igrejas evangélicas se instalavam na cidade, contava o pastor Beto Miller, um dos fundadores da Assembleia de Deus, que esteve no nosso seminário na época, bem velhinho. Aí Roberto Miller contava que, dizia mesmo assim, esse povo não venda nem leite, esse povo não venda pão, não venda nada. Os crentes eram pequenos. Eu nunca ouvi dizer que nem um crente morreu de fome, porque os crentes não deixavam se vencer pela tristeza, pela depressão, não negavam o nome de Cristo. Aí todas essas raças aí perseguindo, tomando a tua energia, tomando a tua vida, mandando na tua família, mandando nos teus filhos. E para completar, já tem uma história aí chamada de redes sociais. É tanta coisa, é bom redes sociais, a gente até trabalha nela, mas tem os influencers, os que influenciam. Eles querem ter milhares e centenas de milhares de seguidores, mas não cega ninguém. Olha como a coisa, quem é do Facebook, quem é do Instagram, quem é do Kawaii e outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, são muitas. Sabe que os influencers querem que siga ele, mas não quer seguir a ninguém. Porque quer manipular. Mas então, meus amados, não tem problema que você visite, que você vá para as redes sociais, mas não deixe ninguém fazer a sua cabeça, porque a sua cabeça, o seu cérebro, as suas ações cognitivas, que ela ajuda a pensar, a raciocinar, a interpretar, pertence a Deus, ao Espírito Santo, para ele colocar bons fluidos, boas energias, colocar coisas que vai somar, vai agregar valor à tua existência. Todo mundo quer ser celebridade, todo mundo quer ser importante, mas não quer se submeter aos outros. Então saia dessa. Espiritualmente, uma pessoa que não raciocina, não tem posição diante de Deus. O que é a pessoa que raciocina?
Quando a gente diz aceita Jesus, a pessoa aceita, mas eu fico na religião que nasci. E tua religião é qual? É uma que dá direito a fumar, a beber, a se prostituir, a na segunda-feira, na sexta-feira, no domingo à tarde, tá batendo o tambor. Aí quando é no domingo à noite, a ansiedade bate na porta, vamos pro diazepam, vamos pro nazepam, vamos pro Rivotril. Tá doido e vai tomar, não tem problema, amado. E vira um ciclo vicioso. Deus não quer isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é obrigado a comer, a beber, a levar os lixos de Satanás. Você não é obrigado a andar, a viver ansioso de forma alguma. Você tem um direito. Você tem a liberdade do Espírito Santo de Deus. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça, não deixe que ninguém tome a sua salvação. Vamos terminando, já é um bom tempo que estamos falando. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25. São palavras de Jesus, não são palavras minhas. Disse Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes? Então, o importante é você, não é a comida, a bebida, não é a dívida que você vai pagar amanhã, talvez não tenha dinheiro. Não é a questão da justiça que você vai ter que responder e chateamento de forma alguma. Confie em Deus, deixe que o Senhor trabalhe na sua vida, deixe que o Espírito Santo move a sua personalidade, que você vai ver coisas grandes e maravilhosas acontecendo em sua existência. Mas para finalizar, eu quero dizer duas coisas importantes. Não é pecado você ter ansiedade, viu? Vou terminar com essas palavras. Não é pecado você ter ansiedade. Mas, vamos lá, portanto, conquanto, todavia, né? Contudo, sobretudo, né? Mas o pecado leva à ansiedade. Então, não é pecado você ter ansiedade, mas o pecado lhe leva à ansiedade. Então, vamos lutar contra o pecado, vamos lutar contra as coisas do mundo. Porque as lutas chegarão, cada dia trará o seu mal. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Um versículo terminando, Mateus 6,34, para mostrar que são palavras de Jesus. Disse Jesus: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Cada dia basta os seus próprios maus. Então, meus amados, vamos ter consciência do Evangelho, vamos ter consciência da nossa intimidade com Deus e deixar essas entrelinhas, esses pormenores sair da nossa vida, para que o Espírito Santo possa interagir, possa trabalhar tranquilamente, nos dando uma completa felicidade. Amém.